Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado. Estaremos mais uma vez conversando com uma pessoa importante do nosso segmento. Tendência, consumo, atendimento, o mundo do alto padrão, o alto padrão imobiliário. Minha colega, especialista, gestora do segmento de alto e altíssimo padrão da Melnick, Daniela Laitano. Que honra, hein? Enfim, né? É? Que honra minha ou tua? Nossa, né? É isso aí. Afinal, somos colegas de algumas batalhas, né, Dani? De muitos anos, né? De muitos anos. E vamos contar um pouco aqui durante essa nossa conversa. Tá bem. Tudo bem contigo? Primeiro agradecer o convite, né? É sempre uma honra estar podendo falar sobre alto padrão, eu diria alto, altíssimo, luxo, né? O mercado imobiliário. E estou à disposição aqui para a gente conversar e trocar uma ideia, né? Sobre isso aí, que é vamos dizer assim, um assunto que ele poderia durar 3 horas, né? Mas Sim. A gente tem só uma, né? É verdade. E passa rápido, tu vai ver. Tá bem. Dani, eu sempre começo perguntando para os convidados, né? Como é que surgiu o mercado imobiliário na vida da pessoa, né? No caso, assim, teu início, tua trajetória, o que te trouxe até aqui, a esse teu ponto atual da tua carreira? Então, eu nasci numa família que fazia parte, né, do mercado imobiliário. Então, eu, quando pequena, fui a muita obra com meu pai, né? O meu avô materno, ele tinha uma empresa que chamava-se IESA Instaladora Elétrica e que foi uma empresa muito grande aqui no Rio Grande do Sul. E, portanto, quando eu era pequena, o meu pai chegava, às vezes, na sexta-feira, quando nós íamos para a praia, fim de semana e tudo, a gente ia para a empresa esperar para ir viajar. E muitas vezes eu ia com o pai nas obras, ia visitar obras. Me lembro, inclusive, de visitar a obra do Iguatemi, né, que eu não me lembro, mas eu acho que fazem 35 anos, alguma coisa assim. 1983, eu acho. E me lembro daquele negócio enorme em volta, só tinha gado e campo, e o Iguatemi estava crescendo ali. Então, assim, o que aconteceu? Eu tive uma origem no segmento, né? A empresa da família do meu avô, do meu pai, fazia instalações elétricas em grandes empresas. Naquela época, tinha Goldstein, tinha Bario, tinha Melco, tinha Rossi, tinha Maguefa, tinha Terusquim. Olha, eram muitas empresas, né? E então ali começou. Bom, dali eu me formei em administração na URGS, me especializei em marketing na ESPM, depois fiz um MBA em marketing também na Fundação Getúlio Vargas e voltei ao mercado. Naquela época, cursar marketing já era uma coisa meio inovadora, assim, né? Acho que estava começando, assim, Não existiam muitas referências, né? Na realidade, assim, hoje, quando tu entra na URGS, por exemplo, para fazer administração, que foi a universidade que eu fiz, né? Tu já escolhe a tua ênfase. Hoje não. Desculpa, hoje é assim, né? Tu escolhe a tua ênfase. Então, tu escolhe marketing, tu escolhe custos, não sei, finanças, alguma coisa assim, RH, né? Na minha época, não. Tu entrava, fazia toda a faculdade, né, que era com tudo, com cálculo, com marketing, com RH, e tu só poderia se especializar se tu fizesse depois uma especialização ou um MBA, alguma coisa assim. E o marketing, vamos dizer, era já não sou tão velha assim, né? Eu tenho 57 anos, mas assim, eu tinha 21, 22 anos, e naquela época ali na URGS o marketing era um embrião do que é hoje, né? Mudou muito, né? Eu acho que realmente a matéria, assim, ela ganhou muito espaço, né? E hoje o marketing, ele se desdobra hoje em várias áreas de atuação. Várias áreas. Inclusive formatos. Neurociência e tudo, né? Hoje tu tem marketing sensitivo, tu trabalha a parte de impulsos, gatilhos e uma série de coisas super vinculadas já
a emoção das pessoas, a como funciona o cérebro, né? Então, antigamente a gente tinha lá atrás, quando eu estudei lá, marketing eram 4 Ps, hoje já são 7, 8 Ps, né? Porque se trabalha outras nuances, né? Tá muito mais aprofundado, né? Sabe que eu sempre digo que eu sou um cara de muita sorte, né? Porque eu, assim, eu convivi com pessoas muito ricas, né? De conhecimento. Então, tipo assim, a minha vida profissional ali, imobiliária, eu me criei com o pessoal da 10, né? Então, com o Mauro Dorf, eram maravilhosos, Fernando, o próprio Fernando. Então, assim, muito rico isso. Ali na 10, eu me lembro, assim, que, por exemplo, quando eu trabalhei no Terraville, acabei não te contando, Sim. Mas daqui a pouco eu volto. Ali eu tive meu primeiro contato com a 10 Propaganda. Que foi espetacular, assim, né? A gente fez campanhas. Depois, na Next Group, quando nós trabalhamos juntos, né? Tivemos ali uma experiência também muito boa, né? Mas vamos voltar para o início. Aí visitava as obras com o pai, daí... Bom, daqui a pouco eu achei que eu queria ser psicóloga. Coitado dos pacientes. Eu achei que eu tinha tudo a ver com psicólogo. Aí eu fiz um teste lá na PUC, tu tinha que fazer um teste para ver se tu tinha aptidão. Minha família tinha medo que eu fosse ser presa, né, naquele período. E eu passei no teste. Lógico. Não, porque lógico. Tu é uma ótima psicóloga. Isso, Aí o que aconteceu? Eu fiz o teste e depois que eu fiz aquele teste, eu comecei a pensar que eu não queria fazer psicologia, que na realidade eu queria me tratar. Que talvez eu quisesse fazer uma terapia, né? E aí o que eu fiz? Eu acho que eu vou para o setor de business. Tinha alguma coisa que me dizia, meu pai é empresário e tal. Eu tinha 17 anos. Tá, mas tu sempre com essa energia que tu tem, assim, essa coisa meio... Sempre com essa força. Sempre com essa força, com essa energia, com sorriso no rosto, né? Eu tô sempre rindo. E mesmo que eu rio também das tragédias, né? Chega a ser engraçado. Eu choro e daqui a pouco eu começo a rir, assim, porque, então tá, agora já passou e vamos pra próxima, né? E aí eu entrei na URGS com administração, comecei a fazer estágio na empresa do meu pai, que era disso aí. Só que minha família eram 2 irmãos homens e eu, bom, achei que não tinha espaço para mim. E tem uma questão também do machismo aí, né? Coisas de antigamente, que eu acho que hoje a gente já melhorou muito, mas a gente não está aqui para falar do papel da mulher. No outro momento a gente pode falar. E eu fui buscar meu espaço, né? E eu acabei passando por várias empresas, tá? Mas assim, as que eu vou te dizer assim, que foram muito importantes, e eu acho que o meu desenvolvimento profissional e para chegar no alto padrão, né? Eu tinha uma vida, vamos dizer, razoavelmente confortável, né? Uma família que estudei em bons colégios, tive acesso a uma boa educação e, portanto, eu tinha todo o potencial para me desenvolver. E aí, eu fui convidada para trabalhar no Leopoldina Juvenil, né? O clube aqui de Porto Alegre, para ser diretora superintendente do clube. Por lá eu fiquei 5 anos, para ser mais sucinta, assim, para passar. E lá eu trabalhei diretamente com um público de altíssimo padrão. Altíssimo, né? E eu fui uma gestora ali que buscou a profissionalização do clube. Então a gente fez... Não deve ser nada fácil administrar um negócio assim, né? É muito difícil, mas havia na época uma vontade muito grande, tá? Do presidente que me contratou e dos presidentes que sucederam a ele, de fazer aquela profissionalização, sob pena do clube não sobreviver. Sim. Até na época, eu visitei vários clubes no Brasil, né, para fazer um benchmarking, né, e tentar descobrir como é que eles faziam para sobreviver, o número de sócios, que serviços eles entregavam, vários padrões de clubes, né. E a gente estabeleceu lá uma meta, né, de buscar o número de sócios, melhoria contínua nos nossos serviços. Só para nós entender uma cronologia do tempo, nós estamos falando de que ano isso? 2004, 2003, por ali. Tá bem.
Sim, na época da nossa infância, os clubes tinham muita relevância, né? E aquela época era uma época Sojipa, era super... União, Não, e a vida social das pessoas acontecia nos clubes. por causa do clube do comércio. As pessoas iam no clube para socializar. Né? E o clube, naquela época que eu entrei, ele tinha perdido um pouco disso. Né? As pessoas já estavam socializando na rua, estavam deixando de pagar as mensalidades. Bom, aí o que acontece? Lá eu tive... Na verdade, os condomínios, né? Tiraram um pouco, os condomínios. Né? Isso, é verdade. Condomínios, clube, Nós mesmos, né, na construção civil, a gente tira a gente de clube, né? Bom, aí ali eu tive um período grande de 5 anos, né? Passei pelo Country Club rapidamente também, e aí eu fui trabalhar no Terraville, tá? Na época no auge. No auge do Terraville, tá? E ali eu voltei a... Quem era um senhor uruguaio, castelhano, que trabalhou no Terraville? O Mário Quintana, ele era um dos arquitetos. Não era o Mário Quintana. Não era o ele, Mário. Ele era tipo um gerente comercial. Uruguai, eu não me lembro. Eu acho Não que deve peguei ser ele. Depois de ti. Depois ou antes, né? Não sei, porque eu não me lembro dele. E eu entrei para gerir a incorporadora, né? Fazer o contato e o relacionamento com os clientes e vender os lotes remanescentes. Como era o nome do... Mário? Mário César Terra Lima. Esse cara... Genial, né? Esse cara foi um... Todos os condomínios do Terra Lima era uma anteriores, grife, né, sim, anteriores, tá, ao Terraville, o meu pai, pela empresa dele, a IESA, ele tinha feito as obras. Então eu conhecia muito bem já aquelas obras, aquelas casas do Terra Lima, né? Aquele estilo dele. E ele era uma grife. Eu não sei se tu lembra, ali perto do Country, tem vários condomínios. Sim, no Menino Deus, lá no Morro Santa Teresa. Os primeiros dele, sim, né? E aquilo era uma grife. Morar numa casa do Terra Lima era chiquérrimo, né? Já aquela coisa forte, assim, da pedra e da madeira. Da pedra e da madeira. É um estilo extremamente uruguaio, né? Que também tinha esse viés do Mário que morou... O Mário Quintana já esteve aqui, sabia? Já. O Mário é um grande amigo e muito competente, né? Eu sou fã dele. Se fosse fazer uma casa, aliás, seria com Mário, não me esqueci do meu Taná, hein? Ele te dá um vinho? Não, ele vai me convidar, vai fazer uma parrilla pra mim e me servir um Taná, segundo ele, né? Tô aqui esperando. Não, mas ele vai, ele é um querido. O Mário, ele tem também ele é um excelente arquiteto, mas ele tem um gosto maravilhoso também, né? Eu gosto muito. Dani, agora tu tocou que eu não vou poder deixar de comentar em cima disso que tu falou. Parece que tu nasceu com esse dom, parece que o Mário nasceu com esse dom, que assim, a roupa cai perfeita em vocês, entendeu? Essa coisa do alto padrão, da elegância, do bom gosto, da maneira como se comportar de uma maneira natural. Chama a atenção isso, entendeu? Para algumas pessoas é um esforço ou parece uma coisa meia forçada, né? Por exemplo, eu nem que eu quisesse, eu ia ter a finesse. Tu não tá nem de camisa xadrez hoje, já tá com uma evolução ilustrada. Elas estão para lavar. Então, assim, isso tu nasceu assim com essa... Claro que tu conviveu num meio, tu teve todo o teu esforço, o teu preparo, né? Eu acho que tem de tudo um pouco. Mas é uma coisa meio natural, assim. Eu acho que tem uma coisa da gente, né? Sempre tem alguma coisa que é da gente, né? Sim. Que a gente, às vezes, cria os filhos da gente. Tu tem uma filha, eu tenho filhos, né? E, às vezes, a gente ensina uma coisa e eles não são daquele jeito e eles têm um jeito deles, né? Eu tive... aí eu tenho que, né, ressaltar, a minha mãe sempre foi uma mulher extremamente elegante, uma mulher bela e chamava atenção pela postura, pela elegância. A minha avó era uma mulher extremamente elegante, altiva, né? Vem daí, então, com certeza. E eu acho que eu vi isso. E, quer saber, eu aproveitei um pouco e aí já gostava, porque a gente tem que gostar, né? Porque às vezes tem filhos que são completamente diferentes das mães, né? E a gente vai construindo, né? Eu sou de um jeito que talvez não seja igual da minha mãe e da minha avó, mas eu trouxe essa elegância, entendeu? Mas e aí a gente também aprende, a gente gosta, a gente quer ser assim, né? Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosto de estar bem, e isso eu acordo todos os dias e não interessa
Tem gente que diz, se eu não vou, eu não tenho uma coisa importante, eu não vou me arrumar, eu não vou fazer tal coisa. Eu Sim. não, faz parte disso, né? Para mim, assim, faz parte. E aí, voltando ao nosso... Terra Lima. Fiquei lá no Terraville por quase 4 anos também. 4 anos, né? No Juvenil, 5 anos, Terraville, 4 anos. E lá desenvolvi de tudo, né? Então, assim, eu volto de novo para o setor imobiliário, né? Volto e cuido de tudo ali. Ali aprendi muita coisa. Foi a primeira vez que eu tive que aprender coisas de incorporação, né? O relacionamento com os clientes que compraram, isso era uma coisa já que era meio nata minha, eu já tinha mais essa habilidade, mas eu tinha que também fazer... eu tinha as casas em garantia, então eu tinha toda a parte de manutenção em garantia, e além disso eu tinha uma equipe de corretores para vender os lotes, né? E ali eu volto, então, para a parte imobiliária, mas dentro de um padrão que já era um padrão que eu já estava trabalhando no Juvenil, que era o altíssimo padrão, o alto padrão. Então, aí junta as duas coisas, né? E foi muito legal a ideia de eu ir para o Terraville, na ocasião, era para que eu finalizasse o projeto. Sim. O projeto foi um projeto que era para ter início, meio e fim, e eles acabaram tendo alguns percalços ali, até de relacionamento entre os sócios. Bom, e aí eu saio de lá e faltavam poucos lotes para vender, já estava nesses 4 anos a gente conseguiu evoluir muito e quase que resolver tudo, né? E aí, então, eu saio de lá e converso com meu amigo Saldanha. Grande, Saldanha estava de aniversário. Mandei parabéns. Meu amigo Saldanha, né, que... eu não te contei, assim, mas no meio do caminho, tá? Entre eu ir para o Terraville ali, trabalhar no Juvenil, quando eu tinha os filhos bem pequenos, eu montei uma consultoria de marketing e endomarketing, junto com uma colega, a Mônica, que foi muito bom, foi um período muito bom, tinha as crianças pequenas, então eu tinha uma flexibilidade de horários. Sim. E naquele período eu dava consultoria de marketing para a Bortoncello. Bortoncello. E aí, na Bortoncello, eu fazia o House Organ, um jornal interno, eu fazia assessoria de imprensa e fazia uma assessoria também de marketing geral ali com o Saldanha. A gente tinha reuniões semanais e tal. E ali eu peguei vários lançamentos, Montblanc, Montalembert, Montana, a fábrica de pré-moldados deles também, que era o engenheiro Póvoas, que era o responsável. Então, ali... na consultoria, né, eu voltei a ver o Saldanha. Sempre pertinho do... Sempre aquilo ali aparecia para mim. Bom, quando eu saí da Terraville, eu liguei pro Saldanha. E disse, Saldanha, tô no mercado e tal. Bom, demorou 5 minutos, entre aspas, tá? 2 dias, 3 dias, ele me chamou e eu fui pra Nex. E lá na Nex, a gente fez aquele trabalho, né, que foi... em 4 anos, eu acho que foram 15 lançamentos, né? Foram muitos, um atrás do outro. Eu entrei um pouco depois. Tu entrou em 2012? Eu entrei, acho que em um ano e tu entrou no outro. Né? Eu entrei final de 2013. E aí, 2014, 15, 16, a gente arrebentou, né? E aí a gente trabalhou muito. E lá, né? Tu lembra que tu me buscou na delegacia? Ai, Vinícius, eu não sei o que eu não fiz, né? Olha, eu vou te dizer, eu vou pro céu, né? Eu vou pro céu. Ai, Daniela veio me buscar que eu tô preso. Caçaram a minha carteira e minha caminhonete. Life Park. Life Park. Não, aí as pessoas diziam, né? E eu vou me lembrar muito, né? E uma lembrança bacana, assim. Porque do Dudu Klepsik, que o Dudu, ele brincava comigo que eu era a rainha de Canoas, ou era a primeira dama de Canoas, né? Sim. E aí ele dizia, mas tu caiu muito, né, Daniela? Porque assim, Daniela que fazia, que só lançava alto padrão e glamuroso. Sim. Na real, né, eu acho que a gente faz tudo. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disto, né? Sim. Às vezes, por a gente ter, vamos dizer, um perfil, vamos dizer, mais para um tipo de segmento, tu podes, vamos dizer assim, aproveitar este perfil que, né? Bom, eu preciso de alguém para vender alto padrão, ou luxo, a Daniela encaixa legal. Mas a gente vendeu o Life Park,
muito bem, Mas- entendeu? E isso não quer dizer que o meu estilo, né, ou o meu perfil mais de alto padrão não possa vender também um produto que seja de Sim. menos valor agregado, né? Eu agora, por exemplo, eu tive uma experiência muito rica vendendo econômico. Minha casa é minha vida, entendeu? E foi Mas prazeroso. E eu me lembro que o pessoal brincava Sim. comigo, das imobiliárias, tu via, assim, Sim. o Dudu era um que brincava direto comigo. Sim, Ele chegava sim, lá no sim. plantão do Life Park, cadê a dama, a primeira dama, não sei o quê. Era uma loucura o que a gente fazia, né? Cara, mas aqui, E a ó, gente não sentia, né? e a gente foi extremamente feliz naquele lançamento, né? E eu tô falando Tu feliz só como não um ficou todo. feliz quando tu não pôde viajar por minha causa. Ah, eu não fui pra Turquia, né? Não, eu perdi uma viagem pra Turquia, tudo pago. Tudo pago. Tudo não pago. Eu não ia gastar R$1 com a viagem, porque tinha o lançamento do Life Park. Não foi só essa. Sim. Teve uma outra que eu ia pra Nova York, tava com as passagens compradas e tu inventou de Sim, operar aqui. essa ó. aí que eu tô falando. Não, mas tu Eu esqueceu operei- que foram duas, então. Nada, Tu me não. deve duas. Não, a primeira tu cobra do Enio. Do Enio, A primeira tu cobra do Enio. A A segunda foi a minha cirurgia, que daí tu teve que ficar cuidando de mim. Daniela, tu não vai poder ir. Ai, não acredito. Ah, tá louco. Mas Bom, foi. mas daí, Nex, aquele período todo, aí hoje, atualmente, Melnick. Uhum. Como é que foi tua entrada na Melnick? Como é que foi essa tua Essa mudança, vamos dizer mudança assim. Isso. e essa tua, como é que a palavra não tá me vindo aqui, mas assim, Da Nex, altíssimo padrão, Tá. essa coisa de tu ser hoje a referência desse segmento. tu sabe que eu passei pela The Legend, né? Sim, Então, o que aconteceu? Eu saí da Nex ali quando a gente já percebeu, né, que a gente, vamos dizer, não ia ter muito trabalho, Sim. E a coisa ia diminuir. e os lançamentos estavam diminuindo, né? Uhum. E então procurei alguns amigos, o Marcelo Pegoraro, o Peg, né? Pegue. O Luciano Faraco e o Rogério Dirani, que o Rogério estava acabando, assim, faltava 3, 4 meses o período de no compete, né, Sim. quando ele tinha vendido a Dirani Dirani para Lopes, né? E ele já tinha começado a parte de locação da The Legend. Que saudade daquela época do mercado, né? Bah, Não tinha É. uma... nossa. A relação era diferente, Era outra. né? Com as É. imobiliárias. Acho que era mais afetiva, não sei. Era todo mundo amigo, né? A gente ia Ou pros se não plantões. era amigo, também não era amigo, Não, tudo bem, não, mas a assim, maioria era, né? Não tinha, assim, esse... Sei lá, hoje me parece que o mercado tem um certo ranço, assim, uma coisa, sabe, meia... Eu acho que ele está em mudança, o nosso mercado. Acho que ele está num processo de mudança grande. Tá? Ah, mas era uma escola. Porque assim, ó, né? era uma escola. Fox, Porque tu lembra o que era tem- o tamanho das imobiliárias? Lopes, Dirani... E muita gente boa, competente. Boa. Não que hoje não tenha, é claro, Boa, mas aqui a gente boa. teve também um momento muito bom, né? Eu vejo, assim, que hoje as imobiliárias estão mudando. Acho que tem um tema aí dessa mudança, assim, que pode ser É que hoje, abordado. assim, ó, hoje está muito forte a venda do investimento, Uhum. que é uma venda financeira, e muito forte a venda do usado. E eu sinto falta hoje de uma estrutura de lançadoras de imóveis que não sejam investimento, Uhum. entendeu? Aqueles lançamentos tradicionais que eram feitos de... A exemplo de um polo que a gente fez, Isso, de um também. símbolo, de um... E aqui na Melnick, né, a gente teve Sim, Boa Vista, Sim, Isso aí. no Deus, né? Hillside, que eu Isso também aí. participei. Bom, o que aconteceu? Eu fui para The Legend, então me acertei ali, e a gente iniciou a The Legend Vendas, né? Eu como responsável pela área de residenciais de alto padrão da The Legend. Bacana. E ali eu fiquei 5 anos com o Rogério, né? E com os guris ali. Foi espetacular. Desses 5 anos, eu acho que eu fiquei uns 2 anos na parte de vendas. E aí o Rogério teve uma demanda para a área de locações, para a diretoria comercial da área de locações. Eu acabei indo para a área de locações. Então foi bárbaro, porque eu também conheci profundamente a área de locações, né? Então aprendi mais, né? O que foi muito bacana. E aí eu Que sou é uma área extremamente sensível, Não, e não é. Aqui, porque lida, né, às vezes com patrimônio
de pessoas bem influentes, né? Que tá ali, o seu patrimônio, que foi às vezes até herança de família, e aquilo precisa dar retorno, né? Sim, Então, é muito sensível. Não é uma locaçãozinha de um apartamentinho, de Não. um dormitório. Não, Você é não. responsável por locar grandes áreas, Não, e às vezes prédios. pessoas que têm muito patrimônio, Sim, né? sim. E ainda bem, né? O Rogério é um cara que tem clientes com muito patrimônio. E não é à toa que ele está com isso, porque ele é muito competente. Sim, né? E não só ele, claro, tem outras pessoas no mercado, mas eu trabalhei com ele, eu posso dizer. Né? E, então é sensível. A gente passou a pandemia lá na locação, sofrendo todos os problemas da pandemia. Tu imagina o seguinte, Vinícius, no dia 18 de março acho que foi 2020, se não me engano, né? Vai fechar tudo. Né? Eu nem gosto de me lembrar. Aí fecha tudo, na semana seguinte, né? A gente fez um plano de contingência lá, o Rogério mandou todo mundo para casa e só os diretores ficavam indo trabalhar todos os dias. Eu nem gosto de me lembrar, Daniel. E eu ia trabalhar. E aí é o seguinte, a gente tinha listas de clientes para ligar e para dizer o seguinte, tu vai pagar, não vai pagar, como é que tu vai pagar? E aí as pessoas diziam, eu não sei o que eu vou fazer, eu sou um cabeleireiro. E eu juro por Deus, a gente tinha todos os dias 40, 50 pessoas, eu, o Xavier, o Rogério, não sei quem, todo mundo, a Patrícia, né? E a gente ligando e vendo como é que esse cara vai pagar, como é que ele não vai pagar. E aí lança tudo isso, fala com os proprietários. Seu Vinícius, o senhor é proprietário daquele conjunto, o cliente não vai pagar. Ou o cliente quer te pagar metade. Aí a gente negociava. Aí fazia os boletos para pagar metade. Né? E a coisa só piorando, né? Porque teve um momento da pandemia que parecia que realmente ia ser o fim do mundo, né? Parecia, porque eu também me lembro, toda a mídia fazia isso. Não, mas eu me lembro aquele período ali que teve... Eu me lembro que teve uns 10, 15 dias que ninguém saía de casa. Eu saía... Sim, meio que escondido, assim. Porque graças a... Assim, ó, eu acho que a gente tem que ter sorte sorte na vida, né? Ir no super e... eu tenho sorte na vida, porque também, tipo, eu ia lá pra Delege, voltava, eu caminhava, eu fazia... Claro, eu não ia festa, né, Vinícius? Nem ia nada, assim... Mas eu fazia as minhas coisas porque eu acreditava que essas coisas que são radicais demais não dão certo. Nada, tá? Mas também não fiquei doente, né? Não perdi ninguém. É muito fácil falar, porque eventualmente tu pode ter uma pessoa que perdeu alguém, aí tem que calar a boca, né? Porque não é por aí. Mas, e enfim, aí, da The Legend, chegou um momento que... Eu sou uma pessoa muito... Eu gosto muito de desafio. Sim. Né? Eu gosto muito de me sentir desafiada. Metida. Não sou metida. Eu gosto de ser desafiada intelectualmente, eu gosto de buscar coisas novas. Claro que sempre com responsabilidade, né? Nadar com os tubarões. Eu gosto de ir para um lugar assim. Eu tenho pavor de trabalhar num ambiente que eu não me sinta estimulado e que eu me sinta assim emburrecendo. Isso aí. Entendeu? Eu também não gosto. Né? Quer dizer, às vezes, assim, fazer a mesma coisa durante muito tempo, para algumas pessoas é o paraíso. Eu tenho essa dificuldade. E eu acho isso espetacular. Eu já preciso, eu tenho que ter uma coisa nova. Eu preciso estar mudando o que eu estou fazendo e até relacionamento com as pessoas, entendeu? Eu preciso oxigenar minha cabeça, às vezes. Também, eu sou porque senão eu caio num... Tipo um ostracismo, assim. Eu fico meio letárgico. Eu gosto, assim, disso, também de buscar novas coisas. E aí, chegou um momento que eu cheguei, Rogério, eu vou buscar novos desafios. Ele, o quê? Rogério, eu adoro você, tá tudo certo, não tem nada para reclamar, mas eu quero buscar novos desafios. E meus filhos são grandes, né? Eu sou uma mulher madura, sei o que eu tô fazendo. E então queria te dizer que vamos lá, vamos trabalhar para alguém ficar no meu lugar, com toda a tranquilidade, tudo. E foi feito com a maior tranquilidade do mundo. Foi show, assim, a minha saída, foi emocionante, né? E tu saiu já com o convite da Melnick? Não, aí eu me convidei. Tu te convidou? Me convidei. Eu cheguei para o Fábio Sklovski, meu amigo. Disse, Fábio, eu quero ir para a Melnick. É a única empresa que eu gostaria de ir nesse momento, apesar de terem várias maravilhosas. Mas eu gostaria de ir, é uma empresa que está crescendo, e eu acho que uma empresa que está crescendo sempre quer gente boa. Sim. Né? E aí claro que deu sorte de ter um espaço, né? Daí eu conversei com o Michel, fiz uma entrevista com o Michel, fiz 2 entrevistas com o Michel, daí o Felipe me ligou dos Estados Unidos dizendo que vinha para cá.
né? E tudo começou a dar uma liga que eu saí da The Legend e uma semana depois eu estava na Melnick. E tu vê que coincidência, né? Mais ou menos 1 ano antes de mim. E tu lembra até hoje, eu nunca vou me esquecer o conselho que tu me deu, nós no café. Eu sou uma pessoa que dou bons conselhos. Lembra? Que eu também, o Felipe estava nos Estados Unidos, me ligou, eu tava encerrando um ciclo ruim na minha vida, tava trabalhando ali como corretor, tava feliz. Tu tava feliz, eu me lembro. Tava feliz, lembra? Daí eu disse assim, Dani, eu não sei se, né, não tô nem preparado. Enfim, eu não tava disposto a aceitar o convite do Felipe. Aí tu disse assim, cara, tá louco, meu. O que tu tá fazendo, tu pode fazer a ququer hora. É isso, tu pode Agora, voltar. um convite do Felipe tu não vai ter de novo, provavelmente. Mas é óbvio, né? Porque assim, ó, tu tava numa situação boa, confortável, que tu tava feliz, Sim. mas para aquela situação tu pode voltar a qualquer momento, que é ser autônomo e tocar a tua vida. Mas aceitar um desafio era uma coisa diferente. E foi muito bom, né? Foi E tá sendo, né? Porque também tu tá tendo vários ciclos diferentes. Sim, eu me né? movimentei ali dentro da Melnick, que é uma empresa espetacular. grande, uma empresa forte, e cheio de gente pessoas. legal. É verdade. Então, não, é um muito enriquecedora essa experiência. Exatamente. E fui pra Melnick. Tu é a culpada. Eu fui a de eu culpada. tá lá. Aí fui pra Melnick e comecei a trabalhar os lançamentos que eram dos médios altos e altos. Comecei a trabalhar o Hillside. Logo depois eu fui pro Art Country. Depois eu fui pro... Não, comecei o Sim Boa Vista também, que o Daniel Sartori estava trabalhando o Sim Boa Vista. Eu entrei, ele já me jogou o Sim Boa Vista. Bom, e aí fui fazendo todos, né? Aí depois fui pro Nilo Square, Cidade Nilo, e agora já estamos trabalhando Casa Moinhos, né? Mas nesse período eu acabei ficando mais pro altíssimo padrão. A empresa entendeu que o altíssimo padrão precisava de um olhar mais para isso. Né? Toda essa tua trajetória, toda a tua vida, ela teve muito linkada com esse conceito e esse mundo alto e altíssimo padrão. Sim. De novo, mais uma vez, tu estás numa posição de alto ou altíssimo padrão. Sim. Tu, inclusive, criou agora uma página tua, um conceito. Explica melhor isso. Mas assim, uma pergunta provocativa. Tu te ver não mais trabalhando o alto padrão? Tu te vê, por exemplo, saindo desse segmento que agora tá assim, agora tu é uma autoridade no assunto. Tu tá lá, tu assumiu essa autoridade no teu LinkedIn, tu faz um movimento, tá postando coisas legais. Então assim, tu deixaria isso para trás? Não, agora não. Não, né? Não, agora não. Agora não tem mais volta. Não, eu sempre digo, aliás, eu sempre digo, nada é para sempre na vida, né? Mas eu queria surfar essa onda agora tá maravilhosa. E é um ondão, né, Dani? Porque quando tu começa a perceber, o que é alto padrão? Pois é, o que é alto padrão? E dependendo do segmento, tá? Cada um é uma coisa. Então, nós estamos falando de imobiliário, Sim. Né? Imobiliário, o que é alto padrão, certo? Bom, basicamente, vou falar o que o João Maria falou aqui. Localização. Bom, quando tu passou da localização, João Maria é meu colega, né? Que vai ouvir, né? Já esteve aqui também. Eu sei. Depois que tu sai da localização, tu vai para outros atributos do alto padrão, né? Pois é, e aí nesses outros atributos, Dani, é que a maioria das empresas e dos profissionais acabam se perdendo. E eu entendo que tu tá te preparando, tá dominando a maneira de interagir com o alto padrão, que nós vamos falar, a maneira de atender, a maneira de sorrir, a maneira de se vestir, a maneira de negociar. É totalmente diferente do convencional. Eu acho que Por que é diferente, né, Vinícius? A abordagem. É que assim, o produto ele é diferente, tá? Portanto, se eu faço um produto que ele tem características de alto padrão, é porque eu quero chamar clientes de alto padrão, certo? Bom,
tratar clientes de alto padrão requer que eu conheça um pouco desse cliente, né? Então, eu não posso atender a um público que eu desconheço totalmente como ele é, né? Não adianta eu conhecer só o produto de alto padrão e dizer, olha, esse prédio tem um projeto arquitetônico da dona Roseli Melnick lá em parceria com o Gui Matos. Vamos falar do Cidade Nilo, tá? E aí nós temos um prédio todo assinado, certo? Sim. Com paisagismo do Tellini von Tobel, com não sei o quê, móveis do Hugo França ou do Zanini, que nem tem o Moinhos. Aí tu tem lá toda uma configuração de produto, tá? Que tu pode decorar, se tu quiser. Só que quando tu for interagir com aquela pessoa que vai comprar, tu tem que saber interagir com ela, né? Saber falar na mesma linguagem, saber ouvir essa pessoa, entender as demandas dela. Me corrige se eu estiver errado. Todo mundo do alto padrão tem que ter muito dinheiro. Tem que ser uma pessoa com dinheiro para consumir aquilo ali, que não é um preço comum. Mas nem todos são alto padrão. Tem uma coisa de alto padrão, tem clientes que são alto padrão, que tem comportamento de alto padrão, e tem clientes que têm dinheiro e não tem comportamento de alto padrão. Então tu sabe que tu tá me dizendo o seguinte, que ele é um cliente de alto padrão. Sim. Mas ele pode ter hábitos diferentes, ele pode ser de um nicho diferente. Assim, ó, dentro, tá, desse cliente que tem 6 milhões ou 10 milhões para comprar um imóvel, pode não ter um comportamento, ele pode ser um cara que seja simples, super low profile, que não dá bola para marca, por exemplo, isso. Que não dá bola para carro, mas que daqui a pouco dá bola para outra coisa. E é essa confusão que eu acho que às vezes alguns profissionais e algumas empresas cometem, entendeu? Sim, porque tu tem que perceber o cliente, tu tem que olhar de verdade o cliente. Tu não tem que só querer vender e botar na cabeça que tu quer vender um imóvel e tu fazer sempre o mesmo discurso, seja o cliente quem for na tua frente. Robotizado. Né? Então, eu tenho que olhar para o Vinícius e eu tenho que começar a conversar com ele, realmente observar e tentar buscar dele informações as quais eu consiga criar algum vínculo, alguma conexão contigo. Né? Tu começa também, eu começo a te passar propriedade do que eu estou falando, tu começa a ficar, vamos dizer assim, mais tranquilo e mais interessado na minha conversa. E aí eu vou me comunicar contigo. Se eu observo, por exemplo, que tu é uma pessoa que está usando uma camisa de uma marca X, o cinto da marca Y, o sapato da marca Z, e eu observo que isso eu já vi que isso é para ti importante. Eu vou falar, eu tenho nesse empreendimento, tu vês assinatura disso, isso. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive quando eu era corretor da Goldstein. Eu sempre fui meio rebelde, tá? Então, tipo assim, eu não gostava de usar terno e gravata. Sempre que eu podia, eu não usava terno e gravata. O jornal ficava louco, brigava, ameaçava deixar de castigo, enfim, a terno e gravata, E eu comprava sempre uma camisa de uma marca bacana, que é a Brooksfield, e eu usava a camisa da Pombinha, que eles chamavam, que não é a pomba, é um ganso, né? E aí, um dia, um cliente meu, cara com muito dinheiro, o cara chegou e disse assim, sabe, Vinícius, tem um cara diferente. Não sei por quê. Não, porque a maioria dos teus colegas, meu, usam uns ternos, nada a ver, umas gravatas, umas camisas. E, cara, tu tivesse assim, mais ou menos que nem eu, entendeu? Tu é um cara... Tu não é uma coisa forçada, um corretor de terno e gravata, porque né, tem esse estereótipo, né? O cara tem que usar terno e gravata. Mas hoje em dia tem menos. Né? Tá menos, mas a gente vê ainda bastante, né? Aí o cara bota um terno ali. É que não adianta botar um terno daí, que é uma coisa super desadequada, fora da moda, daqui a pouco brilhoso, daqui a pouco uma gravata que não tá legal. Às vezes o menos é mais. E eu fiquei uma boa camisa com uma calça de sarja tá melhor, né? Do que um terno, daqui a pouco todo em poliéster, brilhoso, né? Que faz assim uma aparência ruim para a pessoa. Então, assim, a aparência ela é bastante importante. E tu sabe já, tu tem em mente assim, aonde que esse universo e essa tua nova trajetória vai te levar? Tu sabe assim, tem mais ou menos um... Não, eu comecei agora, Sim. tá?
A gente falou disso várias vezes e eu até te provocando. Vai. Tu e várias pessoas, tá? Amigos, assim. Porque, assim, a minha vida profissional, ela é na Melnick, né? Eu tenho uma carreira lá e sou muito feliz lá no meu trabalho, adoro as pessoas lá e tudo. Mas eu tenho esse projeto pessoal, que é um projeto de desenvolver esse canal de comunicação, que hoje é pelo LinkedIn. Que tá muito legal, tuas postagens estão bem legais. Que eu tô falando de alto padrão. Né? Então, assim, o que é alto padrão, quem são os clientes, como a gente atende. E ainda assim, ó, eu falo um pouquinho, nem comecei a entrar em segmento de imobiliário, vou entrar depois nos segmentos, vou entrar em tudo isso. Lembra que o Michel tinha umas reuniões que faziam a gente falar sobre um determinado tema? Me lembro. Cara, eu dei sorte que quando chegou a minha vez, acabou. Mas, cara... Mas eu fiz pra ti uma... Tu não me pediu que eu fizesse pra ti? Aí eu quis falar de alto padrão. Eu estudei a origem, os porquês, o que iniciou o mundo do alto padrão, as necessidades, os motivos. E aí não falou pra ninguém? Não falei pra ninguém. Mas eu sei, eu tenho esse conhecimento dentro de mim. E eu acho muito legal esse movimento que tá fazendo, porque assim, ó, me parece que é um mercado com muito espaço para quem entende, sabe e tem essa naturalidade que tu tem. Tu vai voar nisso aí, entendeu? Que vem uma coisa, eu estava olhando assim para vir aqui, eu disse assim, ó, a gente trabalha aqui, a gente está falando do mercado de alto padrão e basicamente do setor imobiliário, né? Mas ele engloba, na realidade, tudo, né? Desde a roupa, do perfume, do comportamento, do carro, da gastronomia de alto padrão hoje em dia, né? Dos móveis, do apartamento, das viagens, né? Então tu tem todo um mundo, né? Onde tu tem o luxo, o alto padrão. Porque o luxo e o alto padrão, para mim, eles se confundem, né? Não tem, para mim não tem diferença, né? Porque tu comprar um apartamento de 6, 8 milhões é um luxo. Sim. E então, assim, tu pode até não chamar de luxo o apartamento, como tu fala, uma bolsa da marca X lá, Chanel, é de luxo, né? Mas o apartamento também é de luxo. Eu vou te dizer da maneira mais simples como é que eu vejo isso, Dani. Luxo e alto padrão, para mim, está relacionado com a pessoa, a entrega da empresa ou a entrega do profissional ter uma coisa ou não ter. Bom gosto. Pra mim tá muito ligado nisso, bom gosto. Não adianta tu comprar um apartamento de 6 milhões e tu ter mau gosto. Não, mas isso é uma das variáveis, porque o teu bom gosto, tá? O teu gosto pode ser diferente do meu. Mas tu vai olhar que é um bom gosto. Não, eu entendo, mas assim, ó, eu acho que tem muito mais do que isso. É isso e muito mais, tem valor agregado. Sim. Ou seja, tu tem, às vezes, uma marca forte que passou anos e anos trabalhando aquela marca e, portanto... quando tu comprar uma peça daquela marca, tu vai pagar mais do que se fosse de uma marca que não tem. Aí tu vai dizer assim, eu jamais compraria esta calça que custa 3 mil, eu tô dando um exemplo, porque eu vou lá na Zara e compro uma de 200. Sim. Tá tudo certo. Tu não é o público da calça de 3 mil. Exatamente. Né? Mas tem um cara que vai comprar e ele vai ver valor nisso. Sim. Né? Um apartamento de 150 metros. A gente pode ter um apartamento de 150 metros de 2 milhões e meio, 3 milhões, como tu pode ter um de 900. Os estúdios do Nilo Square é um estúdio de 1 milhão. 1 milhão? E tu tem estúdio de quanto hoje? Sim. 290? 300? Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Mas por que eu vou pagar? Ali foi um comportamento, né? Ali foi exatamente a questão da marca. Da marca e eu quero pertencer àquilo ali. O que aconteceu? Lá no Nilo Square, por exemplo, quando a gente vendeu os lofts do Emiliano Baiverso, por que a pessoa comprou um apartamento, um loft, por 1 milhão, se ela poderia comprar um de 250 mil? Aí tá, peguei uma coisa bem assim, 880, né? Mas imagina, Vinícius, que é na Nilo Peçanha, numa esquina icônica, tá? Irreplicável. Num prédio que tem uma arquitetura, uma fachada, é inegável, né? Espetacular. E, cara, do lado vai ter um hotel boutique do Grupo Emiliano. Então é o seguinte, eu quero ter a minha... Eu já me vejo no Royster.
E agora os conjuntos comerciais. Aí tu imagina o seguinte. Sim. Cara, tu pega um conjunto comercial lá e aí tu vai descer e vai tomar um café no Hotel Emiliano, né? Ou vai subir no 14º andar. Vai ser o né? endereço. Eu sou uma dermatologista, eu sou um psicólogo, eu não sei, né? Eu sou um prestador de serviço qualquer. Eu sou a Daniela Laetano, especialista em alto padrão. Sim, Só que eu recebo o meu cliente naquele endereço. sim. Né? É diferente. O meu pai, lá atrás, quando a gente era pequeno, nada contra a Glória, tá? O Sim. bairro Glória tem os Sim, seus sim, atributos, sim. né? Mas o meu pai dizia, minha filha, tu quer morar na 24 ou tu quer morar na Glória? Lá na época, ele brincava, porque Sim. é lá na Glória. É lá longe, pai, é lá na Glória. Por quê? A Glória, o meu pai nasceu na Glória, Sim. né? E assim, só que é o seguinte, é um bairro que é longe, né? Não tem, vamos dizer, atributos de alto padrão, né? E tudo. Não. E não tem nada contra. Cada Não. um escolhe o Sim. seu local. Mas assim, ó, tudo tem um porquê, né? E eu acho que a marca também, eu acho que assim, ó, além as questões construtivas hoje, né? A gente coloca manta acústica, ou a gente coloca paredes em alvenaria internamente, não usa drywall em produtos de altíssimo padrão, e assim por diante. Algumas coisas são atributos físicos, né? De infraestrutura. Sim. Né? Mas a gente tem também um atributo de que a marca hoje é muito forte e entrega produtos bons. Né? Sim. E isso agrega valor também, fora Sim. toda a outra parte, que é a Até parte porque passiva. senão não se sustenta, né? Não se Tu sustenta. só engana uma vez, tu não consegue enganar a segunda. Tu pegou a fase de alto padrão quando tinha, lá na época da Golds, tinha Sim. Docorn, né? Tinha Stemac, tinham grandes empresas de alto padrão. Hoje a gente já tem bem menos, né? Bem menos. Bem menos. O mercado Dani, mudou. e tendências? O que tu acha que a gente está vivendo, né? Não sei se tu concorda comigo, mas a gente está vivendo pós-pandemia, um novo mundo, um novo ciclo de coisas, né? O movimento do home office por presencial, a volta dos eventos presenciais, dos coquetéis, de receber os clientes. A gente está entrando num novo ciclo, inclusive de comunicação digital, né? O mundo esse digital, de acessar o cliente através do mundo digital. Uhum. E como é que tu vê a tendência do alto padrão nisso, entendeu? Como é que se comunica tudo isso? Eu acho que com o alto padrão tem cada vez mais crescido, vamos dizer, um primeiro approach, né? Uma primeira comunicação, um chamar para o cliente vir, né, conhecer pelo digital. Tá? O digital ele funciona muito bem, né? Inclusive em grandes marcas de varejo que trabalham altíssimo padrão. Estava olhando o ano passado, tá? O mercado do luxo, tira imobiliário, ele vendeu 1,5 trilhão de dólares. Nossa. Tá? E 95% das marcas apresentaram um crescimento positivo, né? Deve ainda, isso que eu notei ontem, eu fiquei pegando coisas para a gente conversar um pouco, né? Deve ainda continuar crescendo até 2030, tá? Então, assim, ó, existe uma demanda reprimida, não sei se ela é reprimida, uma demanda crescente, né? Claro, reprimida porque a pandemia segurou muita coisa, né? Até de viagens. Por exemplo, tive a oportunidade de viajar agora, tudo cheio. Mas cheio, o Vinícius, fila nos lugares, sabe? Tu quer ver lá a Fontana de Trevi, tu tem que ficar ali um atrás do outro, e assim por diante. E eu quero te dizer que coisas caras. Sim. Não estou dizendo que tinha fila na pizzaria. Não. Não, estou dizendo que tinha fila em outras coisas também bastante caras. Então, eu acho que com a pandemia as pessoas voltaram a viajar, a curtir a vida e se deram conta também de que talvez faça sentido aproveitar mais agora, porque a gente nunca sabe do futuro e tudo mais, né? E o alto padrão nisso tudo, tá? Eu acho que a comunicação hoje ela pode ser muito utilizada da parte digital, né? Mas, tá? Quando tu fala em alto padrão, a gente fala muito em exclusividade, tá? A gente fala muito em singularidade, assim, escassez também. Escassez do produto qual tu tá oferecendo, né? Um produto, vamos dizer, é num terreno que é o último terreno do Moinhos de Vento. Sim. É um terreno que tem uma vista para o Guaíba e nesse bairro não tem mais nenhum.
É um terreno frente norte na Nilópolis, Sim. né? E aí, então, tu fala de escassez. Mas aí, para abordar o cliente, tu pode impactar o cliente de forma digital, né? E eu acho que está tudo certo, com mobiliário urbano também, uma série de coisas. Mas eu acho que tem que impactar o cliente também de forma exclusiva e única, né? E aí cada empresa vai escolher a sua tática, né? Vai mandar algum material para casa do cliente. Muito baseado na experiência. A experiência dele se sentir diferenciado, escolhido para ser convidado para conhecer um produto. Não é assim, eu quero vender um produto. Sim. Né? A Daniela quer vender um produto. Não, a Daniela quer convidar o Vinícius a conhecer um produto. Isso. Vinícius, vem conhecer. Eu vou te fazer uma apresentação desse produto com a melhor experiência que eu puder te dar, né? Aí o ambiente, né? O que eu te ofereço para comer, para tomar, o cheirinho do ambiente, a iluminação, a cadeira que tu vai sentar, né? Tudo tem que estar conversando. Tem que conversar, né? Não adianta eu te chamar para te vender um negócio de milhões e daqui a pouco a cadeira é dura, as luzes são de churrascaria, né? E coisa e tal. Então, pois é, mas a gente vê isso. Sim. A gente vê isso, né? Um corretor que não... vamos dizer assim, ó. O corretor, às vezes, falando coisas demais, assim, eu não estou criticando eles de maneira nenhuma, tem milhões de bons, mas, assim, as pessoas, às vezes, não estudam, não treinam, né? E não é porque as pessoas, às vezes, não... a pessoa não sabe fazer. Não, mas se treinar um pouco mais, vai saber. Lógico. Tudo a gente aprende na vida. Tudo, né? Então, acho que a experiência... Se fala muito em experiência, em tudo, né? Num jantar. Aí tu vai num jantar que é harmonizado, em que tu vai ter uma experiência de vários pratos, com vários bebidas. As pessoas estão investindo nisso. Sim. E isso também permeia a pessoa investir também em morar melhor. Então, assim, eu invisto em comer melhor, eu invisto em, talvez, se eu goste, em viajar. Nem todo mundo que gosta, entendeu? Nem é obrigado. Sim. Eu invisto em ter uma qualidade de vida melhor, eu começo a fazer algum exercício, eu me permito sair do escritório um pouco mais cedo e ir fazer uma massoterapia e tal. Então, assim... Aliás, um dos artigos de luxo hoje é o tempo, né? É o tempo. Na realidade, o tempo é o artigo mais caro que a gente pode ter. Então, quando a gente chama um cliente... Tem volta, né? Quando a gente chama um cliente... E cada vez a gente está tendo menos, né? Cada vez menos. Que... E imagina Ele o seguinte, é finito, né? O cara vai lá, ou a mulher, o marido, o casal, que seja, sozinho, vai lá e dispõe lá de 1 hora e meia para eu falar de um produto. Sim. Né? Então, eu tenho que fazer que seja o mais agradável possível. Sim. O mais agradável possível. Que ele se sinta à vontade, que ele se sinta tranquilo, que ele sinta firmeza no que eu estou falando, né? Que ele me ache que eu tenha propriedade daquilo que eu estou falando. Que ele veja em ti segurança, né? E não uma pessoa com medo de estar ali na frente. Com medo, ou às vezes só querendo vender a qualquer preço, né? Porque às vezes, cara, o melhor... Né? Eu posso estar falando uma coisa assim que, não, ela tá louca. Mas eu acredito. Às vezes o melhor negócio é não vender aquele produto para a pessoa. Sim. Às vezes Daniela, tem que dizer, olha, não é esse. Se tem uma coisa que eu sei que tu não é louca nesse sentido. Entendeu? Porque, não, porque louca tu é, mas assim, falando deste... a maioria dos atendimentos da empresa, quem faz é tu. Então, tu sentou na mesa com vários clientes, então ninguém mais tem propriedade de chegar e dizer, olha, é por aqui ou é por ali. Sim. Entendeu? Tu realmente hoje és uma autoridade, né, desse segmento. Mas, Dani, meu amor, viu? A 1 hora passa rápido. Já acabou? Viu, né? Nós podíamos ficar tagarelando aqui até... Que pena. Mas o programa chegou ao fim. Quero te agradecer mais uma vez e te dar os parabéns pela tua trajetória, pela profissional e pela pessoa que tu és. Te tenho como uma grande amiga, já me aconselhou, me ajudou, já me freou. Então, que bom que tu veio aqui. Acho que o pessoal vai adorar a nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E já estou pronta para o próximo. Então tá. Obrigado. Tchau.